Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu queria dizer que é um motivo de muita satisfação e de muita alegria estar mais uma vez interagindo com você com o verdadeiro objetivo de falar da Palavra de Deus. A Palavra de Deus esta que, sendo verdade, muda e muda para melhor a vida das pessoas. E lhe convido a fazer uma breve e importante leitura no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, do versículo 1 ao versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós estamos diante do maior de todos os sermões, o Sermão do Monte, pregado sem dúvida nenhuma pelo maior pregador de todos os tempos, o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo aqui nos chama a atenção e nos fala sobre aquilo que é felicidade, sobre aquilo que precisamos para ser feliz. E ele abre com a primeira palavra, com a primeira expressão, falando sobre essa felicidade que todo ser humano busca, que aqui ele usa como bem-aventurança. Ele diz bem-aventurado, ou seja, felizes são os pobres de espírito. Então nós podemos aqui nesse momento fazer uma meditação, fazermos aqui um pequeno e breve pensamento, colocação sobre o que é pobre de espírito. Talvez, se a gente levar para o conceito humano, pobre não seja uma palavra adequada e própria para aquele que é feliz. Certamente, no conceito humano, as pessoas iriam dizer: felizes são os ricos, felizes são aqueles que possuem grandes fazendas, ou que têm uma mansão, ou uma casa na praia, ou talvez feliz seja aquele que tem uma robusta poupança bancária. Mas certamente também aqui Jesus, ele não está falando de pobre financeiramente, mas ele está falando aqui de algo bem além do que é algo financeiro, do que é pobreza financeira ou riqueza financeira. Jesus está falando de algo mais profundo e que chama a nossa atenção. Às vezes, ao início, a gente percebe que isso não é bem adequado a alguém que é feliz, mas quando a gente para analisar o que Jesus quis nos passar, nós entendemos que isso é algo realmente muito profundo, onde ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres de espírito não são aqueles que certamente não têm o que comer, que não têm a casa própria para morar, aqueles que moram na rua. Não são esses os pobres talvez que Jesus Cristo quis nos falar, mas Jesus quis nos falar aqui daqueles que, com a simplicidade, aqueles que mesmo sendo ricos financeiramente, têm a simplicidade de entender que tudo que são é porque Jesus, é porque nosso Deus permite que eles venham a ser. Aqueles que mesmo em uma grande riqueza, mesmo possuindo muitos bens materiais, se sentem pequenos, porque quando olham para a grandeza do nosso Deus, eles veem que são pequenos, que são pobres, que são necessitados. Quando olham para o sol, eles entendem que aquilo eles não são capazes de fazer, que é algo que nos sustenta, que nos dá vida. Quando olham talvez para a lua, quando olham para a terra, que a terra gira e não gira por acidente. Ela gira em uma velocidade que nos permita viver aqui. Talvez esses seres humanos entendam: não, eu sou pobre porque eu não consigo fazer essas coisas, só Deus consegue.
Então eu sou pobre e necessito das grandezas de Deus, mesmo sendo tão rico. Eu necessito das grandezas de Deus, porque a minha riqueza, ela passa. A minha riqueza, ela acaba. Mas aqui, o que Jesus quis passar é que aqueles pobres de espírito, deles é o reino dos céus. Ou seja, essa riqueza, ela não vai acabar. Essa pobreza de espírito vai se transformar em algo que não vai acabar. Deus nos coloca em uma situação privilegiada. Ela nos coloca em uma situação em que, para nós que procuramos ser pobres de espírito, para nós é o reino dos céus. Então nós vemos aqui: bem-aventurados pobres de espírito, felizes são os pobres de espírito, aqueles que chegam diante de Deus como quem não tem nada, dizendo que são carentes, que são necessitados e que precisam da grandeza de Deus para viver. E nós precisamos, desde o ventre da nossa mãe, nós precisamos de Deus, nós necessitamos daquilo que é poder de Deus para a nossa vida. Que nós possamos entender que o nosso Deus é todo poderoso e que nós, mesmo com as conquistas da vida, que a vida nos proporciona, nós possamos colocar tudo nas mãos de Deus e entender que o que nós temos, o que nós possuímos em bens materiais é apenas para o nosso uso, que são coisas temporais, mas que as coisas que Jesus tem para nós são coisas eternas, são coisas mais valiosas. Que você possa ser abençoado por essa palavra que acabamos de proferir, que é da parte de Deus, que possa tocar no seu coração e que a sua família seja abençoada, a sua casa e até os seus amigos. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like se você gostou. Afinal de contas, não custa nada e você estará nos ajudando muito. Que Deus te abençoe.